Uma mistura de sensações é o que define o teatro performático do espetáculo Estilhaços e Algo Assim. É um convite ao público para embarcar em uma viagem às memórias que nós carregamos ao longo das nossas vidas. Mais que uma peça, é um compartilhamento de histórias entre os atores e o público. Uma vida inteira em alguns minutos. Yuri! Arremessada de uma balança. A tempestade não tarda a chegar! Olá, começa agora mais um Artefato e hoje nós vamos conhecer o trabalho da Uma Certa Companhia Cênica da cidade de Curitiba. Eles vieram para Bauru participar da 12ª edição da Mostra Paulo Neves de Teatro. Quem está aqui comigo para falar sobre o espetáculo Estilhaços é a diretora Thalita Neves. Thalita, muito obrigado pela sua presença aqui no Artefato. Eu que agradeço. Então, vamos conhecer mais sobre a Thalita. Bom, eu sou uma pessoa muito curiosa e muito cara de pau. E gosto muito de falar e de estar sempre perto de um monte de gente. E acho que por isso que eu escolhi fazer teatro, porque é esse encontro, né? Com um monte de gente, com gente na plateia, com gente em cena, com gente nos bastidores. O Estilhaços, ele vem com essa ideia de promover esse encontro e ampliar uma rede de afetos e de participações e de memórias. Bom, Thalita, como a gente disse na abertura do programa, o Estilhaços ele é um espetáculo que ele fala bastante de um compartilhamento de emoções. Queria que você contasse pra gente o que é o Estilhaços. Bom, Estilhaços é o trabalho de conclusão de curso, meu e de mais 4 atores de bacharelado em artes cênicas da FAP. E ele partiu da minha proposta de falar sobre memória, né? Então a gente se juntou, começou a pensar como que a gente poderia compartilhar memórias que fossem nossas, mas que também pudessem despertar alguma coisa em comum em quem assiste, né? E aí, a partir disso, a gente começou a escrever e a gente tentou, assim, escrever de uma forma livre e que possibilitasse a gente brincar com isso, para que também não ficasse uma coisa super pessoal e que daí as pessoas olham e até reconhecem, né? Mas E aí a gente, então, desde março de 2012, começou a trabalhar. O primeiro projeto chamava Compartilhar, tecendo afetos e encontros. E aí, conforme foi virando espetáculo, a gente optou por dar esse nome de Estilhaços e Algo Assim. E por que falar de memória? É um assunto que te chama a atenção? Eu tenho muito a coisa de propor a experiência, né? Acho que mais do que qualquer coisa, a nossa ideia é propor uma experiência entre quem está agindo e quem está assistindo, quem está ali, né? E aí eu acho que a memória, ela vem muito forte, né? Assim, quando você vai ao teatro, tem muita coisa que você se identifica, né? E a gente pensou, não, como é o nosso TCC, é um momento da gente, né, arriscar, a gente falou, não, então, quer mais risco do que, né, falar sobre memória? E daí, às vezes você fala de coisa que é meio doída, né? Sim. Às vezes de lembranças boas. E aí a gente ficou um pouco nisso, assim, então vamos para memória. A gente não limitou, assim, memória só da infância. Não, a gente deixou livre. Podia ser da infância, mas podia ser uma memória recente. E aí, a partir disso, a gente começou a trabalhar. E o espetáculo ele é encenado fora daquele espaço tradicional do palco. No caso, aqui em Bauru, foi lá na Casa de Cultura Celina Neves. Isso. Qual que é a importância de levar um espetáculo para fora daquele espaço tradicional? Então, a nossa opção por usar um espaço não convencional se dá principalmente pelo encontro que a gente quer que ocorra, né? Quando a gente vai para um palco italiano, querendo ou não, você tem uma plateia mais distante, né? A plateia está num outro nível, está no escuro, e a gente, como que é o encontro, a gente falou, não, vamos então experimentar um espaço que realmente, assim, não se defina uma luz para o ator, né, e uma luz para quem está no público. Então, o espaço ele entra nesse sentido e ele entra também como potência criativa. Então, a gente trabalha com o que o espaço está oferecendo para a gente. Então, chegando em Bauru, a gente ficou habitando ali e aí, a partir disso, a gente foi olhando, o que esse espaço está oferecendo? Tem uma janela que a gente pode usar? Tem uma porta que em algum momento a gente pode abrir, fechar? Tudo vai sendo incorporado mesmo no espetáculo. Isso. Então, ele tem esse caráter de
ter que estar o tempo todo aberto para essas mudanças, né? Sim. Então, na FAP a gente tinha espelho, daí na casa a gente também tem, mas pode ser que num outro espaço não tem espelho. Não tenha, daí a gente vai ter que se adaptar e se virar com o que tem. Sim. Até acredito que quem frequenta teatro, talvez tenha até essa impressão de que normalmente quando a peça ela sai do teatro, ela se torna uma performance. O Estilhaços, ele é uma peça, ele é uma performance, como que se define uma performance? Então, a gente não conseguiu definir assim, exatamente qual lugar a gente ia colocar, né? Esse teatro, esse performance. Então a gente coloca que é uma experiência, que eu acho que acima de tudo é o que a gente quer promover mesmo, assim, que é uma experiência onde o principal é o encontro entre essas pessoas que se disponibilizam para estar ali. Então, não sei assim qual o conceito que pode definir, e acho que a gente melhor também explica, né? E também não importa tanto. E né? até assim o público, né, para quem que a gente vai fazer, a gente ficou muito na dúvida, né? Como é que a gente encaixa isso, né? E daí a gente decidiu que é uma experiência para ser compartilhada para todos os tipos de público. Independente de rótulos, né? Independente, melhor. Até aproveitando que você tocou no assunto público, você comentou que o espetáculo ele fala bastante de memória. Como que é a interação com o público? Que eu acredito que é um tema muito identificável, não é? Sim. Até no final, às vezes a gente fica assim com umas carinhas meio atordoadas, né? Porque como o texto é muito poético, chega de uma forma que a gente, né, não tem como dar conta, né? E não tem começo, meio e fim. Então, ele permite que quem está ali crie a sua... né, assim, a sua ideia da forma como chegar. Então, é muito potente. Eu acho que trabalhar com a questão da memória, em todos os aspectos, porque você cria essa identificação com quem está ali. Muitas vezes a gente tem o retorno de eu tenho uma memória terrível disso, não gostava, né? Ou então, nossa, mas eu me lembrei de que passei por uma coisa assim, então... é muito potente. É uma combinação bombástica, né? Mexer com memória e mexer com poesia e o texto poético, que também são duas coisas muito pessoais e que tocam a gente e às vezes liberam sentimentos que a gente nem lembra que existem ou que estão guardadinhos. Eu acho que tem muito disso, assim. O processo todo a gente tentou brincar mesmo, assim, de o que a gente pode fazer para ficar mais espontâneo, para poder deixar vir à tona mesmo, né? Essas coisas, as amarras que a gente vai criando. Então, teve tudo isso no processo, assim. Como que a gente vai deixando isso sair para que a gente também se disponibilize para esse encontro com quem está assistindo, né? Sim. Bom, nós vamos agora para um rápido intervalo e no próximo bloco nós continuamos a conversa aqui com a Thalita Neves e sobre o espetáculo Estilhaços e Algo Assim. Então, fique por aí. Estamos de volta com o Artefato e hoje eu recebo aqui no estúdio a Thalita Neves, que é diretora do espetáculo Estilhaços e Algo Assim. Thalita, a gente falou bastante já no bloco anterior de vários aspectos do Estilhaços, desse espetáculo. Queria que você contasse pra gente onde você buscou inspiração, o que te influenciou para a criação dele? Acho que a principal coisa que me influenciou foi a infância. Eu passei toda a minha infância em Bauru, na casa da minha avó, que é onde foi apresentado Estilhaços. E eu acho que muito do meu trabalho, ele vem por conta da infância, e a minha mãe sempre quis que a gente fosse criança, assim, até não dá mais, até o limite. Sabe? Então, eu acho que tem muita coisa que a gente vai perdendo quando vai crescendo. Então, eu acho que o meu trabalho tem um pouco disso, assim, né? De como é que a gente resgata, ou pelo menos deixa, né, naquele momento que você está ali assistindo o espetáculo, aquilo vira à tona. Sim. Então, acho que essa questão da infância é muito forte. Então, uma pessoa da literatura que eu encontro base é o Rubem Alves. Eu acho que ele consegue escrever crônicas e de uma forma que eu leio e eu falo, olha, é isso, né? Resumiu. Mas como é um trabalho acadêmico, eu tive que também buscar, né, inspiração. Técnica acadêmica. Exato, para ter... E eu fui muito para as artes visuais, né? Por conta dessa relação que se propõe com o espetáculo. Então, eu fui ler o Borriot, fui ler o Dewey, que é uma galera que vai falar dessas relações mesmo, dessa proposta, desse encontro
que se dá entre quem, né, está fazendo e quem está assistindo. E eu também me usei muito a Anne Bolger, que é uma diretora, e aí eu encontrei um livro dela que chamava Preparação do Diretor, e eu acho que é um livro essencial para quem faz arte, porque a gente lê e fala, é isso, assim, ela conseguiu dar conta de escrever uma coisa que todo mundo com certeza se identifica, assim. Faz o quem está lendo se encontrar e se enxergar ali ou também. Ou se perder de vez, ou se né? perder. Thalita, até uma coisa que eu queria saber de você, você comentou que nesse processo você usou muitas memórias da sua infância, que você passou na casa da sua avó. Uhum. E aí você recuperou essas memórias lá em Curitiba e agora você apresentou no mesmo lugar em que você viveu essas coisas. Sim. Como que é a experiência? Nossa, foi uma loucura, né? Eu fiquei muito tempo sem entrar na casa da minha avó e a sensação que eu tive quando eu entrei foi que era tudo muito menor do que eu pensava, né? Na minha memória era gigantesco, Gigante. tudo, assim. E daí até quando a gente decidiu trazer o trabalho, a gente pensou, para quantas pessoas a gente vai fazer? Né? Porque como tem a coisa de andar pela casa, a gente pensou, não adianta a gente querer colocar uma plateia gigante, porque a gente não vai atrapalha dar a conta. experiência. Né? Então, foi muito intenso, assim, acho que esse processo de trazer daí para cá e ocupar esse lugar que para mim é recheado de memórias e que daí para os atores, né, eles até dormiram na casa, eles acabaram ficando lá todos os dias e aí eles falaram, não, agora a gente também criou a nossa memória desse lugar, né? Então foi incrível. Nos assim. próximos espetáculos vai ter mais lembrança vindo dessa casa. A gente até falou, não, vamos fazer mais temporada para ter mais memória, né? Criar mais. E aí uma outra curiosidade é também, você vem de uma família de diretores daqui de Bauru. Sim. A sua avó, Celina Neves, dá nome ao Teatro Municipal daqui de Bauru. Seu pai, Paulo Neves, tem um curso super tradicional de teatro e realizou esse ano a 12ª edição da Mostra de Teatro. E agora você vem assumir de novo a terceira geração de diretores de teatro. Como que é a responsabilidade de vir de uma família tão tradicional na arte? Pois é. Eu acho que até um dos motivos que me fez estudar também fora foi essa questão, né? Porque tem os dois lados. Eu estando aqui, tem a coisa de já ter um nome, né? Que as pessoas já têm um respeito, né? Uma abertura para os trabalhos da família. Mas, ao mesmo tempo, já era um lugar que seria cômodo, né? Sim. Quando eu fui para Curitiba, ninguém conhecia a minha família, ninguém me conhecia, então teve todo um desafio também, né? E acho que é ali que eu pude, de fato, falar, não, o que eu quero fazer, como é que eu vou experimentar de uma forma a criar uma linguagem, uma identidade que seja minha, né? Sim. Eu acho que é muito legal dar continuidade e ver o Thiago também, né? Nessa de, ainda que seja mais produção, administrando a casa, mas acho que eu me encontrei também por conta disso, né? Um dia eu fui ajudar meu pai, comecei, aí uma vez, não, vamos me ajudar a dirigir um ensaio, quando eu vi, falei, nossa, é isso, né? É isso. Então... Era DNA mesmo, não adianta. Acho que não tinha muito como fugir. Thalita, e aí agora eu queria que você contasse pra gente um pouco como foi o processo de criação desse espetáculo. Você comentou que você usou muito as suas memórias. Acredito que seja um processo pelo qual todos os atores e todo mundo que está envolvido também tem que passar. É uma construção coletiva, todo mundo traz um pouquinho para construir estilhaços? É uma construção coletiva e como a nossa ideia é ampliar esses encontros, a gente tem muita gente que ajuda também, né? A fazer essa rede de afetos. Então, a partir do momento que eu propus o projeto, ele deixou de ser meu e passou a ser de todo mundo, né? Então, tem memória minha, tem memória dos 4 atores, a gente tem o Raul, que cuidou da luz, que também acabou de alguma forma trazendo, o Léo, que escreveu o texto, o Max e a Dalila, que entraram no som. Então, a gente ficou muito com essa coisa de como é que a gente amplia essa rede, né, de coisas em comum e histórias pessoais e para todo mundo ficar à vontade. E é um processo extremamente colaborativo, né? Embora a gente tenha as funções bem definidas, né? Eu fico muito mais no lugar de quem propõe, observa e depois tenta organizar um pouco. Vai parando as arestas um pouco, né? Mas como é um processo que tem essa coisa do espaço interferir, a gente tem que estar aberto, né? Porque o público vai
está fazendo ali, devolver. A gente tentou trabalhar muito a coisa de deixar eles à vontade, né? Quanto mais disponível para esse processo, melhor. Então, a gente teve uma etapa de brincar, porque a gente tinha as amarras muito... Não, mas eu não tenho um personagem aqui que me, né, segure. Ajuda a conduzir, né? O se nosso orientar. texto, a gente não dividiu o texto, né? Então, a gente tem o texto decorado, mas não tem uma fala definida para cada ator. Sim. Então, são muitos desafios e que para dar certo precisa dessa colaboração, né? De todo mundo ali. Colaboração envolvido. E concentração para também não fundir a cabeça na hora, né? Bom, nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco nós continuamos batendo um papo sobre estilhaços e algo assim. Então, não saia daí. Estamos de volta com o Artefato e hoje nós falamos do espetáculo Estilhaços e Algo Assim. Aqui comigo no estúdio está a diretora desse espetáculo, a Thalita Neves. Thalita, como a gente já até adiantou durante o programa, o espetáculo ele é apresentado em uma casa, normalmente em algum espaço que é fora do teatro convencional. Como que vocês trabalham aí a iluminação para um espetáculo assim? Então, durante todo o processo a gente pensou alguma coisa que pudesse servir tanto quanto processo criativo e que depois pudesse ir para a cena. E aí a gente encontrou lanterna, pisca-pisca, mangueira luminosa, então coisas que a gente podia de fato experimentar para não ter que depender. A gente chega no espaço e daí a gente vê o que tem. Tem que ter uma estrutura prévia de iluminação, não fica dependente. Tá? Então são coisas que a gente carrega de um lado para o outro e estava presente em todo o processo, né? Então a gente fez muito exercício no escuro, depois com a lanterna, depois com o pisca, e daí a gente foi encontrando e o Raul veio para organizar tudo isso, para também ter uma noção, né, de como que essa luz pode interferir na cena, ajudar, que horas que dava para a gente trabalhar com o escuro também com o público, então Sim. Foi por aí. É um processo, acredito que semelhante com o que vocês também tiveram com música, de também descobrir a melhor forma de sonorizar, a melhor música que encaixasse para as cenas. Queria que você comentasse com pra gente também. Eu sempre tive sonho de colocar trilha ao vivo num espetáculo. E aí eu falei, olha, TCC tá aí, né, para arriscar e para... E aí na FAP, como é uma faculdade de artes, tem o pessoal da música, e eu falei, vou propor, o máximo que eles podem falar é que não estão afim, né? E aí eles foram, assistiram o ensaio e eles me perguntaram, o que você quer? Né? Você quer que a gente crie uma trilha, que grave no estúdio? E aí eu falei, não, gostaria que fosse feita ao vivo. Aí, a princípio, eles iriam acompanhar uma vez na semana, mas eles começaram a ir fazer tanto parte daquilo que aí começaram a estar em todos os ensaios. E aí a cena foi muito criada em cima do que estava rolando no som e o som interferindo na cena. É um diálogo, de mão dupla, né? É um diálogo. E aí, mesmo quando vocês apresentam fora de Curitiba, como foi aqui em Bauru, esse pessoal vem com vocês para fazer a sonorização ao vivo? Porque não está muito ligado, né? Então não tem como, a gente precisa deles para estar alimentando essa cena e tá aberto também, né? Porque tá ali, né? Então, sim, às vezes a gente pega um instrumento diferente, experimenta uma coisa, mas aí a gente deixa para os dois definirem o que vai. Ao longo do espetáculo a gente acompanha várias brincadeiras infantis, provavelmente até dessa recuperação da memória da sua infância. Você consegue enxergar se esse espetáculo é voltado para uma faixa etária, ele tem uma definição? Quando eu entrei na FAP, a minha ideia era trabalhar para criança. Você já trabalhava com teatro infantil aqui em Bauru, né? Bastante. Mas eu tinha muito medo assim, da questão de, quando você coloca que é infantil ou para criança,
tem um certo preconceito, né? Tem pessoas que lê que é para criança e daí, não, então não vou, porque tem a coisa daí de ser bonitinho, ou de ter uma moral, ou de ter personagens muito estereotipados. E aí, durante a faculdade, eu fiz uma pesquisa de iniciação científica, pesquisei um pouco mais sobre isso, li algumas coisas sobre teatro infantil e vi que também queria contemplar as crianças, mas que eu não queria deixar somente para isso, né? Que eu queria criar um espetáculo que fosse capaz de atingir todo mundo. Então, até quando a gente vai falar da classificação, a gente fala, não, a gente pretende que seja para todos os públicos. Sim. Então é muito legal quando a gente olha na plateia e tem lá o pai e o filho e cada um, né, fruindo de uma forma diferente. Sim. Mas ali com a gente. Então, sim, cada um acaba aprendendo, a criança principalmente não deve conseguir entender todos os pontos, mas ela consegue viver a experiência de alguma forma. E até pelas metáforas presentes no texto, né? A gente se pergunta muito, né? Como é que chega determinada frase para uma criança, né? Que a gente fala, viu uma criança voando, né? O que será que chega para uma criança que está ali na plateia? Então, a gente está no interesse de estar experimentando isso, assim, de como é que isso se dá com criança, mas também com adulto, com quem está disponível mesmo. É um estudo de percepção para a vida inteira agora. Para a vida. Thalita, queria muito agradecer a sua presença aqui no Artefato, foi ótimo bater esse papo com você e te desejar muito sucesso nessa trajetória, que tenha mais várias gerações da família Neves envolvida com teatro. Que assim seja. Obrigada. E você em casa pode participar do Artefato pelos nossos perfis nas redes sociais. Deixe suas sugestões e comentários na página da TV Unesp no Facebook e também pode enviar pelo nosso perfil no Twitter, o @TV Unesp. Eu te vejo na próxima semana. Até mais! Tempestade não tarda a chegar! Você! Eu! Uma palavra que viu? Não sei! Acho que era uma criança voando.